Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá. Deus, a tua filha se levanta nesse momento para ser o teu instrumento, Senhor amado. Ó Deus, que ela venha se esvaziar de ti, da sua vida, mas encher-se da tua glória. Ó Deus, que ela seja a tua boca aqui esta noite, falando às nossas vidas, aos nossos corações. Ó Pai, que nós possamos sair daqui, ó Pai, debaixo de uma unção, de uma graça, de uma palavra que emana do Senhor. Por isso, ó Pai, usa a tua filha com toda a unção e graça, e nós já queremos te louvar por tudo, Senhor amado, que o Senhor vai realizar aqui de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos chegando ao final de mais um ano. Um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de expectativa, mas acima de tudo, é um ano de gratidão. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre gratidão. E a mensagem que eu vou estar trazendo encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, 11. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Podem se assentar. 2011 está chegando ao final. Meu Deus, 11 anos. Quando a gente estava próximo de 2000, era aquela expectativa, né? Aquela coisa, e já se passaram 11 anos de 2000. E às vezes você está aqui e dizendo: mas ainda não recebi minha bênção, aquela bênção que eu queria. Eu ainda não vi a minha bênção, ainda não vi a minha vitória. Mas será que você não recebeu a sua bênção esse ano? Ou você não está enxergando a bênção que Deus te deu? Eu tenho certeza, se eu convidasse todos vocês para estarem aqui à frente, todos vocês teriam um testemunho de bênção no ano de 2011. Quem tem uma bênção para contar que recebeu no ano de 2011? Eu tenho várias. Coisas tremendas e maravilhosas que Deus fez este ano. Situações que a gente achava que havia perdido. Mas no final desse ano, nós vimos Deus transformando as situações em bênçãos grandiosas.
E aqui nós lemos a respeito de uma passagem onde Jesus estava passando por Samaria. Jesus estava preparando a sua jornada para subir a Jerusalém. Dentro de alguns dias, algumas semanas, ele seria morto. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele passou por Samaria. Ele entrou numa aldeia que era discriminada, que era excluída, onde os judeus não se misturam com os samaritanos. Os samaritanos, a origem deles, dizem que quando Israel foi invadida pelos assírios, eles foram levados cativos. E depois disso, o reino de Israel, as tribos de Israel, elas se tornaram colônias da Síria. E passado um tempo, eles começaram a enviar estrangeiros para povoar ali aquelas tribos de Israel. E esses estrangeiros eram pagãos, vindo da Síria e também da Mesopotâmia. E eles começaram a introduzir o paganismo ali no reino de Israel. Por isso que os judeus discriminavam os samaritanos, porque eles não tinham eles mais como irmãos, mas tinham eles como uma mistura com o paganismo. E houve muitos períodos de brigas, de rejeições. Mas é interessante observarmos que Jesus, ao se dirigir à cidade de Jerusalém, ao templo de Jerusalém, que os judeus assim amavam e adoravam, e tinha o templo como o lugar onde Deus habitava. Jesus, antes de chegar a Jerusalém, ele passa por uma aldeia excluída. Jesus, ao chegar, antes de chegar em Jerusalém, ele lembra daqueles que estão excluídos. E ao passar por aquela aldeia, vinha ao seu encontro 10 leprosos. E a lepra era uma doença onde a pessoa que estava contaminada pela lepra, ela tinha que sair de casa, ela tinha que sair da sociedade, ela tinha que sair da cidade e morar no lugar longe de todo mundo, junto com outros leprosos. Se por um acaso uma pessoa sadia se aproximasse de um leproso, esse leproso tinha que se manter pelo menos 50 metros de distância da pessoa sadia. Então, pensa vocês, samaritano que já era excluído, que não era considerado um povo de Deus, e leproso. Samaritano e leproso, excluído, discriminado. Pensa você, um leproso, ele tinha que deixar a sua família, tinha que deixar a cidade, ele tinha que deixar ali a aldeia e morar num lugar próprio para esses leprosos. Discriminado, longe de tudo. Pensa a autoestima de um leproso. E ainda por cima samaritano. Mas é interessante nós observarmos que esse Jesus, ele vai ao encontro dos excluídos, ele vai ao encontro dos discriminados. Sabe quem ele rejeitou? Os fariseus, aqueles que se achavam detentores da lei, aqueles que se achavam merecedores da graça, porque praticavam boas obras, porque cumpria a lei, se achavam muito
grandes, esses Jesus rejeitou. Hipócritas e fariseus. Mas aqui nós vimos Jesus se aproximando dessa aldeia. E aqueles leprosos ficaram de longe, mas eles usaram de uma estratégia muito importante. Abriram a boca e começaram a gritar. Abriram a boca e começaram a clamar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a gente, ao olhar aqui, lendo a passagem, Jesus não parou, não fez nenhuma oração. Jesus apenas disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque era o sacerdote que analisava se ele tinha lepra, se a lepra tinha aumentado, se a lepra tinha melhorado. Era o sacerdote que dava o diagnóstico. Dava uma olhada assim, e aí falava: não, você está bom, você está puro. E os leprosos eram considerados impuros, não podia misturar com as pessoas sadias. E Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E é interessante observarmos que a palavra do Senhor diz que aconteceu o quê? Indo eles foram curados. Indo eles foram curados. Quando pensa vocês, imaginando vocês, ao irem, o que eles estavam imaginando? Será que esse negócio funciona mesmo? Será que essa palavra de Jesus tem poder mesmo? Será que vai acontecer na minha vida? Já fiz campanha de Josué, já fiz campanha de Jabes, já fiz campanha de Daniel, já fiz campanha. Será que esse negócio funciona mesmo? Será que esse negócio mais essa campanha, o pastor Salmo agora adotou mais uma campanha no início do ano, será que esse negócio funciona mesmo? Agora nós podemos observar que a maneira como eles foram indo revela a obediência e a fé de que eles seriam curados. E eles foram curados. Ah, que legal, 10 leprosos foram curados. Mas continuando a passagem, um só voltou para agradecer ao Senhor. E ele agradecia em alta voz, prostrando no chão, colocava o rosto no pó, agradecia ao Senhor em alta voz. Então Jesus perguntou: onde estão os 9? Onde estão os 9? Os outros que foram curados, onde eles estão? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros? Os outros, eles estavam tão eufóricos com a bênção, que esqueceram do abençoador. Eles estavam tão eufóricos com a vitória que eles tinham recebido, que não precisava mais de Jesus. E mais interessante é observarmos que Jesus disse para esse homem que voltou e agradeceu a ele: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Esse homem aqui, ele não somente foi curado, mas ele também foi salvo. Ele foi salvo, os outros foram curados. Na Bíblia não fala nada a respeito mais dos outros, mas desse aqui Deus fala, Jesus fala, foi curado e foi salvo. Porque ele não fez só em busca da bênção, ele veio em busca, ele voltou para buscar o abençoador. Ele sabia
que Jesus tinha algo maior, melhor. Ele reconhecia a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Ele reconhecia que Jesus tinha muito mais para lhe dar. Outra pessoa, uma pessoa que também que voltou agradecida, foi Ana. Ana orava, não podia ter filhos, e ela foi zombada, foi criticada. Mas um dia, o Senhor atentou para a oração de Ana e concedeu-lhe um filho, Samuel, profeta Samuel. E é interessante observarmos que Ana, quando Samuel completou a idade, quando ele poderia sair ali da barra da saia da mãe, ela voltou e dedicou ele ao templo. Ela disse: por esse menino eu orava, e agora trago como devolvido ao Senhor. E é interessante observarmos que ela não podia ter filho. Quando teve, ela pegou, ofereceu ele a Deus. E sabe o que aconteceu? Ana teve mais 5 filhos. Olha o que a gratidão faz na vida de uma pessoa que reconhece que aquilo que Deus te dá, ela pode devolver em gratidão ao Senhor. Ela não recebeu somente 1, mas ela recebeu 6. Quantas pessoas nós temos orado aqui na igreja? Às vezes não pode ter filhos, e a pessoa recebe um milagre, fica grávida, tem um bebê, irmãos, e vai embora, não volta mais. Olha, eu não posso trazer a criança na igreja porque tem ar-condicionado. Olha, porque criança é problema nos ouvidos. Meus irmãos, as minhas filhas foram criadas debaixo de caixa de som. Foi criada debaixo de caixa de som. E olha que naquela época não tinha escolinha para criança, não. Foi criada debaixo de banco. Foi criada deitada, às vezes, num colchonete que a gente punha lá. E olha que elas são sadia. Pensa numas meninas sadia. E não é sadia só o exterior, não. Sadia o interior, porque nunca fez mal algum para minhas filhas trazê-las para a igreja, mamando no peito. Não fez mal algum trazer para a escola dominical. Foram ensinadas desde pequenininhas, está na escola dominical. Não fez mal algum, pelo contrário. O quanto elas são gratas ao Senhor e reconhecem o senhorio de Cristo na vida delas. Quantas pessoas que vêm nessa é crente? Você deve ter muita gente desse jeito. Conhece, vem aqui, ora, Zé, ora aí, faz campanha para mim porque eu preciso de um emprego. E ora, os Zé crentes têm pago um preço mesmo, e com a equipe aqui tem orado. Aí a pessoa recebe o emprego e nem volta para falar assim: Zé crente, olha, obrigado, viu? Alcancei a minha bênção. Vai embora, não volta mais. Por quê? Ele só queria a bênção. Esquece do abençoador que tem muito mais para nos dar. Esquece que essas coisas terrenas tudo passa, vão embora. São efêmeras. Mas o mais importante são as coisas eternas, que ninguém pode roubar, o ladrão não pode roubar, a ferrugem não rouba. Não adianta você ficar aplicando no banco, na bolsa, tudo isso aí vai ficar para o anticristo. Nós temos que investir no reino. Nós temos que investir em almas. Nós temos que povoar o céu. Mas infelizmente nós temos que ter parado com muita gente ingrata. Graças a Deus que às vezes Deus vai ensinando a gente nas dores, no sofrimento, a não olhar para a gente ingrata, não. Porque se fosse parar para olhar a ingratidão, a gente não prosseguia. Mas graças a Deus que Deus tem nos ensinado as duras penas a continuarmos em frente, a prosseguirmos e a fazer a obra dele.
Quantas pessoas, quantos filhos ingratos. Quanta gente às vezes reclama da mensagem, reclama do horário, reclama do preletor, reclama não sei do que. Irmão, aprenda a peneirar. Todo mundo que subir aqui em cima, aprenda a peneirar usando a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler palavra, tem que ler Bíblia. Se alguém falar alguma coisa aqui que não está na palavra, você sabe. Aprenda a peneirar. E não vai comer tudo também não. Aprenda a discernir. E aprenda a ver que às vezes Deus usa de várias formas, de várias maneiras. Nós é que temos mania de sermos judeus radicais. Irmãos, nós fomos em Israel ano passado. Eu fiquei chocada com os judeus. Mas me deu uma birra dos judeus quando eu cheguei lá. Me deu uma... Né, Dona Ilino? Me deu uma revolta desses judeus. Eles se acham os filhos de Deus. E nós, a escória. Só eles são filhos de Deus. E quando eu vi aquele povo naquele ritual lá assim, e eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, me deu uma raiva desses judeus. Eu falei, esse negócio que eu não estou gostando desse trem não. Estou gostando desse negócio não. O dia do Pentecoste eu achei assim, gente, vai ser o máximo esse dia do Pentecoste. Eu saí de lá revoltada. Com o ritualismo e com aquelas cerimônias e muito mais ainda, porque as mulheres não podem participar. As mulheres têm que ficar em cima do muro olhando os homens participando. Irmão, aquilo foi para mim o cúmulo. Eu já queria pular para dentro e já brigar já. E um ritualismo e um negócio assim. Eu fui embora para casa, eu falei, eu não acredito que eu vim aqui nesse lugar para ver esse povo. E esse povo que tem olhos, mas não vê, que não reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Eu fiquei, nos primeiros dias, é claro que tem o lado dos confrontos. Eu fiquei confrontada com os judeus. Mas fiquei numa raiva desses judeus. Eles passam pela gente, sabe o que eles fazem? Faz assim, para não olhar para a mulher, porque senão pode pecar. Mas aí depois eu fui vendo o outro lado bom, né, de Israel. Fui peneirando, né? Fui começando a entender tudo isso. Deus leva a gente para esses confrontos também. Mas eu confesso para vocês que o dia do Pentecoste para mim foi triste. Bonito, tudo ali e tal, mas aqui dentro me deu um confronto tão grande. Aí o guia nosso, um judeu, uma das primeiras palavras que ele disse para nós é assim: eu vou mudar a concepção de vocês verem as coisas. Ele não sabe quem que está lidando. E ele começou a confrontar a gente no início. Aí depois nós pegamos junto. Mas pensa no judeuzinho. Eu falei, nós vamos te batizar aqui agora. Você já parou para pensar no que você está fazendo? Que você está renunciando? Que você não aceita? Não, mas nós pegamos nos confrontos lá, bom. E a hora que o fogo descia no nosso meio, esse judeu ficava com os olhos assim regalados. E ele também foi mudando a concepção. Parou de falar que ia mudar a nossa concepção. Passou a respeitar aquilo que a gente crê. Ele passou a respeitar. Aí já começou a falar a nossa linguagem. Mas para vocês verem, eu vi literalmente cumprindo ali naquele versículo de João 1:12 que diz: Jesus veio para o que era seus,
mas os seus não o receberam. Aí tem uma vírgula especial que é para mim e para você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Naquela noite ali no Pentecoste, na hora de voltarmos para o ônibus, o nosso guia perguntou: o que vocês acharam? Eu falei: não achei graça nenhuma. Ele falou: uai, como assim? Que aquilo para eles era o máximo. Eu falei: sabe por que é? Eu estou muito triste. Eu estou muito triste porque Jesus veio para vocês, veio para nós e vocês não receberam. Eu vi esse ritualismo aí, esse povo dançando, se achando que é o máximo, achando que eles é que merece. Eu não gostei disso aqui não. Ele não falou nada para mim. Sabe por quê? Infelizmente, muitas vezes nós estamos pegos a coisas, achamos que nós pegamos o Espírito Santo de Deus, coloca numa caixinha e ele tem que agir só dessa forma, porque senão não é o Espírito Santo de Deus. Ou então Deus cura uma pessoa de um jeito e a gente acha que Deus tem que curar só daquele jeito. Não, ó, você dá 3 passinhos para frente, depois dá 3 para trás, aí você vai ser curado. Aí a gente começa a achar que só funciona daquele jeito. Aí vai lá, dá 3 passinhos para frente, vamos. E o pulinho certinho, ó, cuidado, não faz ele. Nós estamos limitando a ação dele na nossa vida. Às vezes nós limitamos a ação dele na nossa reunião. Às vezes nós limitamos ele e achamos que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. Ele age como ele quer, do jeito que ele quer, ele alcança quem ele quer. Aqueles que para nós não servem, ele fala: é esse que eu quero. Aqueles que a gente fala: esse não tem salvação para ele, não. É desse que eu alcanço, é esse que eu vou ao encontro dele. É aquele fala: não, eu não mereço a salvação de Cristo Jesus. É esse que Jesus está à procura. É desse, ele não veio para os sãos, ele veio e foi para os doentes mesmo. Ele veio e foi para os pecadores. Nós temos um amigo, a esposa dele é cristã, e ele fala assim: eu não preciso me converter, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo. Acha que é bom demais, não precisa de Jesus. Agora aquele que reconhece os seus pecados, fala: eu não sou nada, eu não era nada, mas Jesus me alcançou, Jesus foi até mim. Jesus, eu era um leproso, eu era uma leprosa, mas Jesus me tocou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me libertou. A bênção é multiplicada. Não tenho mais tempo para vir à igreja. Arrumou um emprego. Agora não, olha, não posso não, porque eu trabalho a semana toda e domingo é o dia de descanso. Olha, é interessante observarmos que Jesus, falando a respeito da sua volta, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Uns casavam, outros davam em casamento, uns compravam boi, outros compravam fazenda, outros negociavam. Não que isso seja errado. Casar é errado, gente. É pecado casar. É pecado a gente dar em casamento. Dar em casamento é quando a gente oferece as nossas filhas para casar, né? Eu vou começar a fazer isso. Nós vamos começar a fazer isso o ano que vem, né? Isso não é pecado, não. Não é pecado comprar boi, não é pecado comprar carro, não é pecado comprar casa. É pecado quando a casa está em primeiro lugar, quando o boi está em primeiro lugar, quando o emprego está em primeiro lugar, quando as outras coisas estão em primeiro lugar, quando a ganância está em primeiro lugar, quando ganhar dinheiro está em primeiro lugar, quando as riquezas desse mundo estão em primeiro lugar, quando os prazeres
mundo está em primeiro lugar, quando os prazeres da carne estão em primeiro lugar, aí é pecado. Nós fomos no Proame, que é uma casa de dependentes químicos, semana passada. Lá tem mais ou menos uns 50 homens, a maioria jovens, bem jovens mesmo, acima de 18 anos. E tem um pastor que está lá. E ele contou o seu testemunho. Ele falou que quando jovem, hoje ele deve ter assim por volta de uns 40 anos. Quando jovem mexeu com drogas, crack, e aí se converteu, ficou muito firme, ficou muito forte e tal. E aí começou a pastorear e tal, e pastoreou. Depois, né? Ou depois, não lembro. Aí, por 16 anos ele pastoreou. Ele era cabeleireiro, ele tinha um salão e ele tinha muitos clientes. Só que ele deixou, quando ele começou a pastorear, ele largou o salão. Aí ele começou a pastorear e já não estava ganhando dinheiro assim. E já a vida estava ficando difícil. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o salão. O que tem, né, gente? A gente trabalhar e... O que tem? Eu estou pastoreando e ir no salão também. Não tem nada a ver, né? Aí ele voltou para o salão. Aí o salão começou a juntar clientes. Aí ele abriu mais outro salão, mais clientes. Ele abriu mais outro salão, mais clientes. Aí ele falou, olha, escuta, eu não estou tendo tempo muito de dedicar à igreja. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo da igreja. Eu vou vir na igreja, mas eu não quero pastorear mais não. Eu preciso ganhar dinheiro. Depois que eu ganhar dinheiro, aí eu volto a pastorear, porque aí eu tenho como me sustentar. E nessa ganhar dinheiro, ele voltou para as drogas. E ele voltou para o fim foi para o fundo do poço e perdeu tudo. Perdeu o salão, perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu tudo. E estava morando na rua já. E aí ele veio parar aqui no Proame. E lá ele estava contando o testemunho dele. E falando que ele brincou com o sagrado. Ele desprezou o sagrado em função de ganhar o dinheiro. Graças a Deus que Deus ainda teve misericórdia dele e o alcançou. O ano de 2007 foi quando nós voltamos dos Estados Unidos, aquela vez que nós fomos lá. Em 2007, nós voltando dos Estados Unidos, aí passamos por Manaus. E já era de madrugada quando nós chegamos em Manaus. Umas 2 horas da manhã. E a gente tinha que esperar para a gente pegar o voo por volta de umas 5 horas da manhã. E nós ficamos ali, cansados, sentados ali, naquele saguão. E, de repente, eu me deparei com um homem, com um senhor, e ele parecia que tinha lepra. O câncer começou a comer o seu rosto. E os dentes dele, de um lado, já estavam à mostra, porque o câncer já tinha comido a sua boca. O câncer já tinha comido os seus olhos, assim, a beirada dos olhos. E os olhos ficavam esbugalhados, como quisessem sair para fora. E assim, aquela pele toda de ferida. E as pessoas, quando ele sentava no lugar, as pessoas davam um jeitinho e saíam de perto dele. E Deus falou assim, vá orar com ele. Falei, Jesus, deve ser coisa da minha cabeça.
Aí, e eu olhando para ele de longe, e ele às vezes mudava de lugar, porque as pessoas ficavam incomodadas, saíam de perto. E Deus falava assim: vai orar com ele, vai falar com ele. E eu falei, ai meu Deus, como? E eu fiquei rodeando, assim, olhando ele de longe. Aí eu fiquei observando. Ele levantou e chegou até numa banca de revista, ficou do lado de fora. E aí eu me aproximei dele, aí cumprimentei. Aí eu falei com ele assim: olha, Deus falou para mim vir orar com você. Aí ele agradeceu, eu perguntei o nome dele. Ele falava, mas era difícil às vezes a gente entender, porque a voz saía assim, às vezes difícil, né? E ele cheirava mal. E eu falei assim, aí comecei a conversar com ele. Eu falei, vamos sentar ali para a gente conversar? Aí nós sentamos num lugar e eu comecei a conversar com ele. Aí falei que eu era pastora, falei que era daqui de Goiânia, tudo. Aí comecei a conversar com ele. E ele falou assim: pastora, as pessoas olham para mim e acham que eu sou doente. Eu não sou doente. Doente é esses que estão aí, parecendo que estão vivos, mas estão mortos. Doentes é aqueles que não conhecem esse Jesus que eu conheço. Ele falou assim: pastora, eu estou aqui doente. Se Jesus quiser me curar, Ele me cura, eu vou ficar feliz. Mas se Jesus também quiser me levar, eu também estou preparada. Porque o maior tesouro eu encontrei. Ele falou assim: pastora, eu era rico, eu tinha frotas de caminhões, e eu vivia pelo mundo. E eu fui envolvendo com mulheres, com amantes, fui envolvendo nos vícios, e eu perdi tudo. Eu perdi a minha família, eu perdi os bens materiais, e por fim, pastora, eu perdi a saúde. Eu tive câncer. Mas eu quero dizer para você que quando eu estava no fundo do poço, eu comecei a buscar esse Jesus que tanto me falaram. Eu comecei a procurar esse Jesus e eu o encontrei. Pastor, eu sou tão feliz. Irmãos, aquele homem me deu uma lição. Eu pensei que fosse eu que ia lá para orar por ele, mas foi ele que me deu uma lição. Mas que lição que aquele homem me deu? Ele falou assim, aí ele tirou um papel do bolso e me deu uma mensagem para me ler. Aí ele fala, essa mensagem, esse testemunho está no meu livro, tá? Depois, se vocês quiserem, assim, saber com maiores detalhes, tá? Vocês podem adquirir. Ele falou assim, e ele, nesse testemunho que ele me deu, essa mensagem que ele me deu para me ler, fala a respeito de um homem que está caminhando à beira do mar, e ele está com um saquinho nas mãos de umas pedras. E ao caminhar na beirada do mar, ele pega essas pedras e começa a dizer: quando eu comprar uma casa nova, eu vou ser feliz. E joga uma pedra fora. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz. E foi jogando as pedras fora. Cada vez que ele pensava em algo que ele ia ser feliz, quando adquirisse, ele jogava as pedras fora. E ele ficou só com uma, que levou para casa. E depois ele veio saber que aquelas pedras que ele havia jogado fora eram diamantes preciosos. E lá o final da mensagem fala assim: quantas vezes nós estamos jogando fora aquilo que é de mais precioso para a nossa vida, esperando alcançar coisas terrenas, coisas materiais, para ser feliz,
sendo que a felicidade está naquele que encontra Cristo, naquele que preserva a sua família, naquele que está ali com tempo para a sua família, aquele que tem prioridade para a sua família, aquele que cuida da sua saúde. Mas quando a gente se apercebe, nós já jogamos fora. Nós já jogamos fora. Jogamos fora a família, jogamos fora a saúde, jogamos fora aquilo que é de mais precioso, jogamos fora o tempo, o nosso ministério, o tempo que a gente tem para estar com Deus, jogamos fora em busca de coisas passageiras, efêmeras, coisas que vão ficar. Onde o ladrão rouba, a gente compra um carro novo, a gente não pode nem desfrutar dele, com medo de ser roubado, com medo de ser assaltado, que prazer é esse? Que prazer é esse? Tem gente que compra casa nova, carro novo, ninguém pode visitar, senão vai sujar o piso. Se o marido entra com o pé sujo, a mulher já reclama, já briga. Porque vai sujar a casa, vai sujar o piso, porcelanato. Tem muita gente dando brilho nas panelas da casa, mas ao mesmo tempo desgastando o relacionamento com os filhos, com os cônjuges, valorizando mais a casa, mais os móveis, mais o carro. Meu marido pergunta assim para ele: você ama a Cássia? Amo. E a caminhonete? Um pouquinho. Eu falo: isso aqui é para ser amassado mesmo. Isso aqui vai tudo ficar. Esses dias a Priscila tirou carteira e está toda empolgada e tal. Aí foi dirigir o meu carro. E o meu carro fica emparelhado com o do Salmo na garagem. Aí, ao sair, ela amassou o meu e o dele. Ela arranhou o meu do início ao fim e o dele ela fundou. E ela chegou chorando: mãe, olha o que eu fiz. Eu falei: minha filha, isso não é nada. O pai quis ficar bravo. Eu falei: presta atenção. O que é mais importante? O coração da nossa filha ou ou esse carro? Tem gente que encera o carro, encera e limpa, e não dá um amasso na esposa, não dá um agrado, não dá uma encerada. Tem muita mulher também que está encerando a casa demais, mas não dá um agrado no marido, não faz uma graça para os filhos. Gente, isso aí vai tudo ficar. Isso aí vai tudo ficar. Olha, faz favor de não me mandar flores em velório, não. Me mande agora em vida. Esse negócio de mandar aquelas coroas maravilhosas, compra um caixão. Opa, acorda, valoriza seu pai, sua mãe, valoriza a sua família agora, hoje. Vamos aprender a dar valor mais nas coisas simples da vida. Aquilo que traz realmente felicidade no nosso coração. Vamos valorizar esse Deus que nos ama, que nos comprou. Vamos valorizar mais esse Jesus. Para de ficar pagando alguém para ter relacionamento com Jesus por você. Para de viver da experiência do outro. Para de viver do testemunho do outro. Vai buscar a sua própria experiência. Vai buscar o seu próprio testemunho. Vai buscar a sua própria comunhão. Para de ir na irmã Fujioka, na irmã... Por acaso você coloca, quando você, por exemplo, recebe assim um cruzeiro. Pastor Juvercílio, você recebe assim uma viagem, um cruzeiro na Europa. Você fala: olha, manda o irmão
Kennedy. Não, pastora, manda o irmão Kennedy, que eu não gosto de fazer mala, eu não gosto de viagem, eu tenho enjoo, o cachorro não pode ficar sozinho. Tem tanta gente que, lá em casa agora nós compramos um cachorro. E dei um para os netos também. E agora esse cachorro é paparicado. E é pet shop, e leva para comprar não sei o quê, e não sei das quantas. Tem tanta gente que trata cachorro também assim, e trata o marido, trata a esposa nos cascos. Então, voltando ao pastor Juvercílio. Pastor Juvercílio, estou profetizando, toma posse. O senhor ganhou uma viagem para a Europa. Não, pastor, eu não quero não. Esse negócio de ir para a Europa, não, esse negócio, eu não conheço a língua, eu não sei falar, não sei falar inglês, não, eu vou mandar o Kennedy no meu lugar. Você faria isso, pastor Juvercílio? Não. E ele falou um não muito enfático. Estou profetizando, você vai ganhar uma viagem. Amém? Para a África, que é bom também. E eu quero dizer para vocês que os meus melhores dias da minha vida foram lá na África. Foram os dias mais alegres, quando a gente ria de nada. A gente olhava um para o outro e ficava rindo. Ria de madrugada, a gente ia dormir e ficava rindo. Fazer serenata um para o outro, levantava, corria lá, aqueles trem simples. Lá nós descobrimos que não precisa de nada para ser feliz. Lá não precisa comer, não precisa tomar banho. Isso é né? É quando a gente vai nas aldeias, que não tem água. E eu descobri que não precisa. Gente, eu mudei. Quando eu voltei da África, eu voltei assim. Falava, gente, mas não é possível. E a felicidade. Eu e a Natália, às vezes, ficava deitada lá, se rindo. Era madrugada, a gente não queria dormir. E rindo das coisas simples. Rindo de nada. Rindo do kit missionária que a gente tem que levar. Porque não precisa levar roupa. Não precisa levar muito shampoo também, não. Que não dá tempo de lavar cabelo. Fazer escova. Então, precisa nada disso, porque lá você põe um lenço na cabeça e passa uma semana sem lavar o cabelo e está feliz, e está alegre e sorrindo. Lá você comer, às vezes você não quer nem comer, porque você fala, eu comer? Esse povo está não sei quantos dias sem comer, eu não tenho coragem de comer, não tenho coragem de comer um pão na frente de alguém aqui. Foram os dias mais felizes da minha vida. Né, André? Como a gente ria, como a gente estava feliz, como a gente, sabe? Vai para a África, gente. Vai para a África, vai lá Moçambique, vai lá no Rondon agora. Agora lá vocês têm hotel 5 estrelas, a casa do Rondon, da Natália, né? Uma bênção. Mas sabe o que é? Não precisa de nada para a gente ser feliz. Nada. A nossa palavra era debaixo de árvore, de noite, sem luz, sem microfone, sem som. E o teclado que nós alugamos só tinha 2 notas. Só. E eles cantavam e dançavam 5 horas sem parar com tim. E às vezes a gente põe e coisa. Não, irmão, isso aí não tá bom. Isso aí desafinou, a irmã desafinou. Irmão, vai para a África. E aí a gente chega aqui, é umas picuinhas. Irmã, sabe o que é? A irmã fulana. Ai, irmã, vai para a África. Pastora, eu estou com depressão porque eu não pude comprar aquela bolsa nova. Vai para a África, irmã. Vai para a África. Você quer tirar tudo que você levou assim e dar para aquele povo assim. Você quer? E o melhor é o abraço. Deus falou, olha, eu fiquei traumatizada. No primeiro dia eu fiquei traumatizada. Eu fiquei assim que eu não dormi. E aí pensava, eu podia ter trazido uma carreta de comida. Eu podia, mas não adiantava. Eu podia ter levado várias carretas que não ia adiantar. Aí eu sonhei.
Deus falando: fome eles já estão acostumados a passar. Dê o que você tem, que é o amor de Jesus. Porque quando o amor de Jesus entra, ele transforma a vida, ele transforma a pessoa, ele traz salvação, ele traz cura. Dê o que você tem. E aí, eu comecei a abraçar. Eu não sabia o que fazer. Porque não adianta pregar homilética, hermenêutica, não adianta. Eles não têm nem Bíblia. O que sabe é porque é passado de um para outro, vai passando assim, ó. E a gente só falava: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e vamos orar, porque Jesus vai curar. Era isso que a gente fazia. E às vezes as pessoas caíam endemoniadas naquelas poeiras, assim, que a poeira levantava, irmão, pensa. Aqueles demoniados rolando assim. E aquelas crianças com as mãozinhas assim, com os olhos fechados. E às vezes a gente com picuinha dentro de igreja, brigando por causa de cargo, por causa de não sei de quê. Vai para a África, irmão. A gente não tem mais paciência com as coisinhas, não é nada. O nosso problema no Brasil não é nada. O Brasil não sabe o que é passar fome. Nem o povo lá da Vila do Papel, ele sabe o que é passar fome. Mesmo os que moraram na rua, não sabe o que é passar fome. Não sabe o que é miséria. Lá na África, vocês acham que tem cachorro? Tem não, eles comeram tudo. Não tem, você não vê um cachorro. Mas o lugar que eu tive os melhores dias da minha vida foram lá. Uma felicidade que faltava arrebentar o peito de tanta alegria. Naquela van velha, sem ar-condicionado, para aquelas aldeias que nunca chega e que não tem posto de gasolina, nem lugar para parar para comer. Tem isso não. E a gente ia rindo, e voltava rindo. Duro era aguentar o seu Basílio, né? Sem tomar banho, e o chulé também. Aquelas aldeias. Teve uma aldeia que era para a gente chegar a 8 horas da noite. Só que as estradas muito ruins. E nós chegamos 5 da manhã. Se fosse aqui na catedral, hein? Se nós chegássemos aqui 8h05, eu já tinha ido embora. Não, pastor, demorou demais. Demorou atrasar o culto. Olha, pastora, olha o horário aí, já terminou. Lá era para a gente chegar 8 horas. Nós chegamos às 5 da manhã. O pastor falou: vamos passar lá na igreja. Eu fiquei rindo da cara dele. Falei: pastor, fazer o que na igreja hora dessa? Ele falou: não, tem certeza que o povo vai estar esperando a gente. E quando o farol bateu lá naquele vilarejo, não cabia o povo dentro da igreja. Aquela multidão de gente debaixo da árvore, num frio, 5 graus, sem roupa, sem blusa de marca, dos pés descalços, 5 da manhã, esperando para a gente falar, dar uma mensagem para eles que eles estavam esperando. E não foram embora não. Nós fomos dormir, eles ficaram lá para esperar de noite, quando a gente voltasse. Às vezes a gente despreza as coisas de Deus, troca as coisas de Deus. Minha filha caçula falou: mãe, eu queria passar o final de ano lá em Angra. Falei: vai não, minha filha,
Final de ano, a gente precisa passar na presença de Deus, minha filha. Passar na presença de Deus, sabe para quê? Para agradecer por tantas vitórias alcançadas e para pedir a bênção pelo ano que inicia. Minha filha, a gente tem que valorizar essa passagem desse ano. Não é uma coisa normal, não. Eu tenho 42 anos de crente. Sabe quantas vezes que eu passei fora da passagem de ano? Uma vez. E para mim foi o pior ano da minha vida. Quando deu meia-noite, e olha que eu estava com a família, tanto do meu pai quanto a família da minha mãe, reuniu todo mundo. Mas a hora que deu meia-noite, aquele povo bêbado, aqueles primos bêbados, e pulando, e vomitando, eu fui para o quarto chorar. Eu pensei, eu podia estar lá na igreja, eu podia estar com os meus irmãos. E às vezes a gente troca. Teve uma irmã nossa que foi para Paris. Pastora, não, eu vou para Paris, passar o ano em Paris. Ela chegou e falou assim: pastora, foi a pior coisa que eu fiz. Que tristeza quando passou a meia-noite. Eu lá em frente à Torre Eiffel, mas uma tristeza tão grande. É valorizar as pequenas coisas. É coração grato. Grato. Às vezes você não recebeu a sua bênção, mas já agradeça, saiba agradecer. Saiba ver o que Deus já fez por você. Vocês estão aqui, tão sadio, né? Estão podendo me ver. A maioria chegou de carro. Tem comida em casa. A despensa está cheia. Saiba valorizar isso aí. Saiba valorizar a família que Deus te deu. Não troca por nada, não. Não adianta trocar por uma mais nova, não. Só para te dar trabalho. Não adianta trocar de marido, não adianta trocar de mulher, porque problema todo mundo tem, só troca de endereço. E aí vai ter mais problema, porque aí eu tenho os problemas anteriores, os problemas posteriores, os problemas. Então, continua com a sua aí mesmo. Continua com essa aí, Deus vai dando misericórdia, graça, sabedoria para você vencer. E valoriza esse casamento também, não vai levando essa vida de barriga de qualquer maneira não. Se está ruim, faça ficar melhor. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar aquilo que Deus tem nos dado. Amém? E vamos celebrar o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não vamos vir para a igreja só para receber bênção. Me dá. Vamos parar de olhar para as mãos do nosso Senhor e vamos começar a olhar para o rosto dEle, para a intimidade, para aquilo que Ele é. Vamos ficar de pé? Eu tenho certeza que você tem algo para agradecer ao Senhor. Não vamos ser os 9 que foram embora e não voltaram mais, não. Vamos ser aqueles que vieram e agradeceram. Agradeça ao Senhor. Põe a mão no seu coração aí agora. E agradeça ao Senhor. Tenha um momento de gratidão ao Senhor. Pela sua vida, pela sua família. Porque Deus tem sido a sua provisão. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Senhor, com um coração grato. Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa a ingratidão do nosso coração. Perdoa, meu Deus querido, a falta de visão, Deus querido. Deus, quando nós erramos o alvo, quando perdemos o foco, quando perdemos a direção, Deus, não nos deixe encantarmos com as coisas do mundo, não, Deus. Senhor, nós queremos que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. Deus, dá-nos um coração grato. Que possamos, Senhor, reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, essa salvação que nos alcançou pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Porque através, Senhor querido, da Tua salvação, nós fomos libertos, fomos curados, salvos, restaurados, justificados, purificados. Meu Deus, nós temos alcançado tantas coisas em Ti. Ainda por fim a vida eterna ainda, Senhor. Oh Deus, que a Tua igreja, Senhor, não perca o foco, não perca o alvo.
Deus, que o nosso olhar esteja voltado para o Senhor. Oh Deus, dá-nos um coração grato, um coração de adorador, um coração que se prostra diante da Tua presença, sabendo que o Senhor tem muito mais para oferecer. Aqueles que têm buscado primeiro o reino do Senhor, as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza, Deus, eu tenho certeza disso. Mas nós queremos buscar primeiro o Teu reino, nós queremos buscar primeiro a Tua vontade, nós queremos buscar o Teu governo sobre nós. Reina sobre nós, reina sobre as minhas vontades, sobre o meu coração, meu Deus. Meu Deus, que a minha mente e o meu coração estejam, meu Deus querido, escondidos em Cristo Jesus, para não pecar contra o Senhor, Deus. Deus, sonda-nos nessa noite, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau, e tira-nos e leva-nos para as veredas eternas, Pai. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, como gratidão, 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 gratidão. Você que foi alcançado esse ano, você que foi salvo, você foi curado, Deus renovou as suas forças, Deus te alegrou, Deus tirou a depressão, Deus tirou a angústia, Deus te curou, Deus te libertou. Os laços foram quebrados, o diabo armou contra a sua vida, mas Jesus cortou o laço e você está aqui nessa noite. Oh, aleluia, louve ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique a Ele. Oh, abaixuida quente e abaixuida queias. Oh, abaixuida baixo e abaixuias. Diaias. Oh, aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.